Graça e paz. Dando continuidade ao estudo do breve catecismo de Westminster, estudaremos agora a questão 67. Qual é o sexto mandamento? A resposta está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 13, não matarás. É certo que vivemos dias de banalização da vida, ou melhor, da morte mesmo, seja por circunstâncias especialíssimas como essa que estamos atravessando, da pandemia, ou pela violência que está instalada no tecido social do qual fazemos parte, especialmente no nosso país. A verdade é que mais do que nunca nós temos presenciado circunstâncias e fatos que se outrora chocavam, né, as pessoas que podiam ouvi-los ou presenciá-los, hoje isso não acontece da mesma maneira. Quando pensamos na vida como o Senhor, como Deus, o autor da vida, nós começamos e devemos, sem dúvida nenhuma, pensar no valor que a vida humana tem. Quando nós lemos aqui no livro do Êxodo, né, sobre os 10 mandamentos, e especificamente sobre o sexto mandamento, obviamente que também devemos pensar em algumas circunstâncias que ficam claras para nós à luz da palavra do Senhor, quando pensamos na questão das guerras, nas campanhas do Sinai, quando Israel, o povo de Deus, entrava em guerras. Obviamente não é uma situação que se aplica aqui, né? Nós estamos falando do assassinato premeditado, né? A questão da guerra era uma questão à parte disso, e naquele tempo era assim. E também, se pensarmos, né, de uma maneira bem simples, no desdobramento, a pena capital já estava instalada ali, mas não é basicamente disso que o mandamento versa. Nas duas próximas questões nós vamos tratar um pouco das implicações, dos desdobramentos, do desenvolvimento natural do sexto mandamento, mas eu acho que é importante que nós atentemos para o valor da vida humana, e isso diante do próprio Deus que a deu. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9, nós leremos o verso 6. Gênesis 9, verso 6, que nos ajuda na compreensão desta questão tão importante para nós. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo, livro do Gênesis, capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo sangue se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E quando pensamos no ser humano, mesmo caído, né? Mesmo manchado por conta do pecado e com a imagem de Deus profundamente prejudicada, ainda há em cada ser humano uma centelha da imagem de Deus. Por isso, naquele momento, isso serve para nós hoje também, né? Sempre que um homicídio acontecia, né? Sempre que uma morte premeditada acontecia, Deus exigia que a justiça entre os homens fosse feita, seja com a punição do culpado, pagando com seu próprio sangue, quando era conhecido, ou pela expiação, e tudo isso era feito para que não recaísse sobre o povo o juízo de Deus. Veja, nós vivemos numa sociedade profundamente ímpia, e muitas vezes, e quase que invariavelmente, não é dado ao ser humano ou à vida humana o verdadeiro valor que ela tem diante de Deus. Fica um grande desafio para nós, como servos do Senhor, a reconhecermos isso, o valor de cada vida, e de como a morte, como o assassinato, como o homicídio ofende profundamente o Criador. Que de maneira nenhuma nos tornemos seres amortecidos, anestesiados, inertes diante das calamidades que vemos nesse sentido, mas que clamemos ao Senhor por misericórdia e por perdão, como disse, para a nossa sociedade tão ímpia e tão desviada dos caminhos do Senhor. Nas próximas duas questões que vamos estudar, continuaremos a falar então sobre o sexto mandamento e os seus desdobramentos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana.